Muito bem, começa mais um BT Papo, atração em vídeos do blog bibotalk.com.br. No vídeo de hoje eu quero falar sobre tradição. Você é um cristão tradicional? Não, eu sou pentecostal, eu não sou tradicional. Por que será que nós temos essa dificuldade e adoramos atribuir para os outros? Eles são tradicionais, eu sou pentecostal, ou eu não sou tradicional nem pentecostal, eu sou só evangélico. Pode um cristão ser cristão sem ser tradicional? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje, mas antes, aquele recado patrocinado da BT Store. E eu quero indicar hoje Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica de Alistair McGrath. Gente, uma introdução à teologia cristã. Se você está procurando um livro que sintetiza história da teologia, um pouco de teologia sistemática, uma introdução ao pensamento cristão, esse aqui é o seu livro. O Alistair, ele escreve de maneira fácil, não é um mosaico teológico, mas ele escreve de maneira fácil. Ele é bem mais grosso que o mosaico teológico, então mais completo. Ele vai te dar uma introdução à teologia, vai te dar uma introdução ao pensamento teológico, desenvolvimento das doutrinas e também um pouco de teologia sistemática, Tudo isso junto. Ele faz uma introdução histórica, depois ele vai para as principais doutrinas da tradição cristã. Por isso eu recomendo, e gente, tá muito baratinho, com frete incluso lá na BT Store. Super recomendo. Alistair McGrath, da editora Shed Publicações. É uma teologia sistemática, histórica e filosófica. Numa linguagem, repito, eu digo que a linguagem é acessível porque é muito importante você ler algo que você já consegue entender. Às vezes não precisa ficar quebrando a cabeça e tal, o que é bom também. Mas no mundo corrido de hoje, às vezes uma literatura que escorrega mais fácil pela garganta ajuda. Então tá aí, livraço para você, e você encontra lá na BT Store com frete incluso para todo o território nacional. Passa lá na BT Store e garanta o seu. Muito bem, tradição, nós não temos como fugir dela, essa que é a verdade. De uma maneira ou de outra, nós vamos cair na tradição. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia nasceu graças à tradição. A Bíblia Sagrada é fruto da tradição oral. A tradição significa transmissão. Então, desde que Deus começou a se revelar para o seu povo, esse povo foi entendendo essa revelação e foi registrando essa revelação. Primeiro de maneira oral, na mente, ia passando de pai para filho. As festas de Israel, elas têm esse tom pedagógico justamente para se manter a tradição. E aqui eu coloco tradição como sinônimo de história, ok? No Novo Testamento, a mesma coisa. Antes dos livros começarem a serem escritos, eles eram transmitidos através da pregação dos apóstolos. Então, uma tradição cristã é fundamental para uma vida cristã. Eu perguntei, é você um cristão tradicional? Se você respondeu não, você não é cristão. Nós temos essa dificuldade de separar igrejas tradicionais e igrejas pentecostais. Tudo bem, eu sei que as igrejas pentecostais, elas são novas no cenário aí mundial. Vamos colocar aí cento e poucos anos, começando lá a partir da Rua Azusa, ainda que tenha um pouquinho antes algumas manifestações, mas digamos que o movimento pentecostal não tenha 200 anos. Ok? Mas quer dizer que ele não é um movimento tradicional? Eu defendo que sim. Por quê? Eu estou falando aqui do pentecostalismo clássico, daquele que não tem tantas heresias e viagens e tudo mais. O pentecostalismo, ele também tem uma tradição cristã. Ele também se ancora lá na tradição cristã iniciada na Bíblia Sagrada. Tudo bem, a gente sabe que no movimento, no início do movimento, a gente é a igreja de Atos, parece que dá esse pulo histórico. Mas isso está mudando. Hoje em dia os pentecostais reconhecem a sua dívida histórica, reconhecem o quanto são devedores de tudo que já foi feito durante a história do cristianismo. Porque a verdade é, gente, que se eu nego a história, eu estou negando a ação do Espírito Santo na história da igreja. E como é que eu posso negar a ação do Espírito Santo na história da igreja? Não posso. Porque se o Espírito Santo fala conosco hoje, por que não falaria com as pessoas do passado? E outra, nós não podemos negar todo o labor teológico
que foi feito no passado. Se hoje em dia nós olhamos para a doutrina da Trindade e folheamos a Bíblia, né, e enxergamos a doutrina da Trindade em tudo quanto é canto, é porque nos 4 primeiros séculos, homens e mulheres se debruçaram sobre as doutrinas bíblicas e tentaram chegar a uma compreensão do que é essa doutrina biblicamente falando, já que ela não é tão clara quanto se gostaria de imaginar nas páginas das Escrituras. Então, isso é fato. Existe uma tradição que permeia toda a igreja. E essa tradição eu coloco como tradição com um T maiúsculo, essa tradição que é originada na Bíblia. Tem até um camarada que disse o seguinte: devemos nos apegar àquilo que tem sido crido em todos os lugares, sempre e por todos. Ou seja, isso é a tradição. Aquilo que foi crido no passado e permaneceu e chegou a nós até hoje. Eu não posso negar a tradição, eu não posso negar a minha história. Eu não serei um bom cristão se eu não conhecer a minha tradição cristã. Infelizmente, no mundo imediatista que a gente vive hoje, hedonista, onde nós transformamos Deus em nosso cartão de crédito, o nosso psicólogo, o nosso palestrante motivacional, nós transformamos Deus em muitas coisas que nos beneficiam. E as pessoas não querem mais ter compromisso com a história, não querem mais ter compromisso com o passado. Por isso a gente vive um cristianismo tão doente. Aliás, hoje não, sempre que nós encontramos uma doença no cristianismo, e doença / heresia, nós estamos o quê? Diante de pessoas que negaram a tradição. Vou repetir. Sempre que nós nos deparamos com uma heresia na história da igreja, é porque pessoas negaram a tradição cristã. Ou seja, as heresias são isso, são os desvios desse trilho, é o descarrilhar do andamento da história cristã. Eu gosto de imaginar a tradição como um trilho de trem, né? Ou como um trilho. Aquilo se mantém firme, pode até mudar, né? Conforme os acontecimentos, né? A tradição, ela meio que se adapta ao contexto histórico, mas ela permanece firme, carregando a sua mensagem. E é a mensagem que vem desde os apóstolos. Isso é a tradição, é essa transmissão que os apóstolos legaram através dos seus escritos, depois os pais da igreja, é esse núcleo que mantém o cristianismo. Existe então, a partir dessa tradição com T maiúsculo, existe a tradição com T minúsculo, ou tradicionalismo, né? Ou seja, são as mais diferentes interpretações do cristianismo ao longo da história. Então, por exemplo, batistas e presbiterianos, eles não convergem em todos os assuntos teológicos. Alguns assuntos, principalmente o batismo, eles pensam de maneira diferente. Mas existe uma tradição com T maiúsculo que liga essas duas tradições cristãs. Então, seja você reformado, seja você pentecostal, deve existir um núcleo aí de confissão, uma regra de fé que une nós dois. Então, a tradição cristã é aquilo que une a cristandade, é aquilo que une os tradicionalismos. Geralmente, quando as pessoas falam mal da tradição, elas estão falando mal dos tradicionalismos, e aqui eu vou colocar o tradicionalismo como aquela ideia de uma religião morta e engessada. Um professor meu sempre dizia que a tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Meu professor estava citando um outro pensador, que se não me engano é o Pelikan, esqueci o primeiro nome dele. Inclusive o Iago fala, né, quem é esse pensador neste BTcast que nós gravamos sobre tradição. Se você não ouviu, passa lá que vai complementar pra caramba o que eu tô falando aqui. Então, se a tradição é a fé viva daqueles que estão vivos, nós devemos dialogar, né? A tradição é democrática e nós devemos dialogar com aquelas pessoas que já morreram, mas preservaram a sã doutrina da igreja. Inclusive, um dos pais da igreja disse o seguinte, que foi Irineu: aquilo que tem sido preservado na igreja desde os apóstolos pela sucessão dos presbíteros, ou seja, isso é a tradição com T maiúsculo. E essa tradição com T maiúsculo, que gerou inclusive as escrituras, ela vai gerar então as pequenas tradições, tradição com T minúsculo ou tradicionalismo. E esse tradicionalismo, ele pode realmente se engessar e não ter mais espaço para a ação de Deus, porque nós estamos presos num tradicionalismo. E isso é muito perigoso. Nós não podemos prender o Espírito de Deus num tradicionalismo. O Espírito de Deus está preso à tradição. Afinal, foi o próprio Espírito que gerou a tradição. Mas ele não está preso ao nosso tradicionalismo. Ok, gente? E aí, o que você pensa sobre a tradição
tradição cristã? Como você se relaciona com a tradição cristã? Deixe aqui nos seus comentários, vamos dialogar um pouco sobre isso. Repito, ouça lá o BTcast sobre tradição, lá a discussão foi 1 hora discutindo esse assunto e você pode ampliar mais os seus conceitos. Mas diante de tudo que eu falei aqui, o que você pensa, como é que você lida com a tradição, como é que está o seu cristianismo diante da tradição cristã? Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, dê o seu like, espalhe por aí para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e aprender um pouco com a gente, e a gente também aprende com vocês nos comentários. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo BT Papo, se Deus quiser e assim permitir. Valeu, galera!